Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 6. Pois bem, nessa nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre algumas normas, né, para o nosso projeto aí que nós estamos realizando. Vocês vão enjoar, né, de ver esse projeto aqui, mas realmente não tenho como ficar mudando, né, sempre for um projeto diferente, vai ter mais dificuldade para aprender nesse primeiro momento, né? Depois, no exercício aí para finalizar o módulo do layout, vai ter um projeto totalmente diferente desse daqui. Porém, para dar uma sequência, a gente vai continuar nesse, tá? Então, eu vou falar algumas coisas, algumas normas que vamos precisar, o porquê de alguns recuos, né? Como, por exemplo, esse 1,60 m que nós temos aqui. Aqui nós temos uma medida de 2x3, o porquê disso, tá? Eu vou explicar também agora, nessa aula já, nós vamos começar a ver as questões de quando a gente faz um projeto, encosta um cômodo na lateral, pegando realmente na divisa do nosso terreno, o porquê nós temos que colocar aí uma parede de 25, tá? Questões de acústica e tal, é por isso que a gente vai ter que trabalhar com paredes de 25 quando se trata de um cômodo, tá ok? Como aqui, por exemplo, não é um cômodo, eu não tenho parede nenhuma, tá? Eu posso ter uma parede de 15, na verdade é um muro, né? Seria um muro, uma cerca de arame, por exemplo, uma parede, um muro com blocos, independente, tá? Porém a norma pede que quando encosta-se um cômodo da casa, todo fechado, que eu for, por exemplo, aqui é um quarto, que eu vou encostar na minha divisa do terreno, então aqui o meu vizinho, ele vai ter também a outra casa dele, ele vai ter que fazer também uma parede de 25, então tornando as duas aqui, unindo, vão ter 50 centímetros de parede, tá ok? Nós vamos falar, ver um pouquinho melhor sobre isso, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Vou falar também sobre as achúrias, como nós vamos colocar achúrias hoje no nosso projeto, e vou falar sobre textos, tá? E os textos também que nós vamos colocar já no nosso projeto, vamos começar a entender melhor também os textos, por quê? Porque também nos textos, qual a medida que nós vamos colocar, que tamanho que vai ser, que fonte que vai ser, tá? Qual o tamanho dessa fonte. Isso vai ser determinado de acordo com cada escala que for ser impresso no nosso desenho, tá ok? Então eu vou começar falando sobre essa norma, tá? Essa norma é o seguinte, ó. Aqui eu tenho desenhado o meu terreno, tá? Então meu terreno 11 por 20, ok? Na realidade, o nosso projeto aí ele é maior, tá? Eu deixei ele aqui só para a gente fazer 11 metros. Aquele projeto na aula anterior que eu passei para vocês darem uma estudada, ele é um projeto, um terreno bem maior, né? Porém aqui para não ficar tão grande e caber ele todo na tela, para eu mostrar para vocês, eu diminui um pouquinho. Então olha só, o porquê que nós temos nesses cômodos aqui, lembrando que é a nossa janela, tá? Vou só representar aqui dessa forma, para fechar. Fechar o ambiente aqui também, tá? Uma outra coisa que eu não passei para vocês foi a questão dessa janela aqui. Ela vai ser um pouquinho diferente a partir de hoje, tá ok? Depois vocês vão dar uma reparada aí, que é realmente o projeto que foi feito. Deixa eu fechar aqui então, vamos só para explicar, a visualização ficar melhor. Então eu tenho aqui uma cozinha, ok? E aqui a minha área de serviço. A área de serviço ela é externa, não tem problema, eu não preciso ter, não é considerado um cômodo da casa, tá? Então o que vai ser considerado? O meu quarto, o meu banheiro, a minha cozinha está sendo construída no limite do meu terreno. Então, se eu estou no limite do meu terreno, tudo que for cômodos, eu tenho que colocar uma parede de 25 centímetros aí na divisa do meu terreno. Tá? Ela não vai ser de 15, como nós estamos vendo até o momento. Tá? O exercício de hoje vocês vão fazer esse mesmo projeto.
tá? De novo, tá? Infelizmente é assim, um pouquinho cansativo, mas eu tenho certeza que vai sair bem rápido dessa vez e vai ser bem melhor. Então, olha só, aqui 25 centímetros, partindo do que? Do nosso terreno. Então, se eu tenho terreno, o que eu tenho que fazer? Quando eu começo meu desenho, eu desenho já o meu terreno, que é 11 por 20, tá? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E depois, eu sei que vai ser construído lá no fundo, tá? Meus layers, tá? Nunca esqueçam dos layers agora, a partir para frente aí. Então, offset de ponto 25. Eu já desenho minhas paredes de 25, tá? Que são essa daqui e essa aqui. Vamos ver essa medida. Daqui pelo lado de fora, eu tenho 4,20. 4,20. Tá? E corto realmente aqui. Porque daqui para lá já é o meu muro, né? É o terreno. Aqui eu também já posso cortar. Fillet aqui. Eu tenho a outra medida. Daqui eu posso pegar essa interna, né? Eu tenho aqui a interna de 3,10. Vamos colocar para cá. 3,1 mais 15. Então, esse mais 15, o que vai acontecer? Tenho que cortar aqui e eu tenho que estender essa linha até aqui em cima, tá? Porque é a minha parede aqui com 25 centímetros. Aí eu tenho a minha medida de 3 metros. Tá? Vou explicar já o porquê tem que ser 3 metros. Já posso cortar isso aqui, porque isso é parede. E aqui vai ser meu muro. Offset de ponto 15 e continuar a realizar o desenho aí, tá? Vou fazer aqui o muro, 15, já está desenhado. Vou mudar isso aqui, meu layer, para o layer parede, tá? Que você já vai fazer, óbvio, vai estar sendo feito aí já com o layer parede, né? Tá, isso aqui e continua o desenho daqui para frente, tá? Então, olha só, olha o meu cômodo aqui, banheiro. O que a norma nos diz? Para termos de iluminação e ventilação, ela nos diz o seguinte, que esse espaço que nós deixamos chamados aí, que nós conhecemos como, muita gente conhece como fosso de luz, muita gente principalmente como jardim de inverno, né? O porquê? Eu tenho um jardim de inverno. Isso daí é porque a nossa lei, a norma, pede para que tenha essas medidas, o mínimo, tá? O mínimo, ela tem que ser de 6 metros quadrados. Então, eu tenho da linha de divisa do meu terreno, tá? A linha de divisa do meu terreno é essa daqui, ó, sempre a externa, tá ok? Então, olha lá, daqui até aqui, eu tenho 2 metros. E daqui até aqui, já sei que eu tenho 3. Então, 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Então eu posso fazer, deixar aqui, deixa eu copiar esse projeto do lado. Ela pede 6 metros quadrados e um círculo, desde que caiba um círculo inscrito com diâmetro de 2 metros. Eu só estou colocando aqui para a gente fazer um exemplo. Tá? Claro que não vai ser projetado dessa forma, mas é só um exemplo. Então, olha lá. Aqui eu tenho, deixa eu só confirmar essa medida. Beleza. Então, a norma nos pede o seguinte. 6 metros quadrados com um círculo inscrito que caiba aqui dentro, com diâmetro de 2 metros. O porquê que ele pede dessas duas maneiras? Tem que ser os dois, tá? Não é só um ou só o outro. Os dois são aplicados dentro dessa norma. O que acontece? Eu tenho 6 metros quadrados aqui dentro desse espaço. 3 por 2. Ótimo. Porém, nesse daqui que eu fiz, eu também tenho 6 metros quadrados nesse espaço aqui. Tá? Nesse espaço aqui.
Então, só que não cabe meu círculo inscrito com raio, com diâmetro de 2 ou raio de 1, tá? Ele não cabe aí dentro, ok? Já invade aí a parede ou sai do nosso terreno. Já nesse caso, aqui do nosso lado, desse primeiro exemplo, o que vai acontecer? Ele cabe certinho, tá? Reparem que é na divisa do terreno, tá? Até a parte de fora aqui da nossa parede, tá? O que acontece? Então, aqui eu tenho 6 metros, aqui eu também tenho 6 metros. Aqui cabe o círculo inscrito de 2 metros e aqui não cabe. Então, esse daqui, no caso, está errado, tá? Isso aqui não pode, beleza? Tem 6 metros, mas não cabe, mas não atende a outra parte da norma. Vamos dizer dessa forma. Então, tá entendido essa questão aqui? Qualquer dúvida me pergunta. Tá? Tudo que for feito, então, desse jeito, olha, que tiver fechado uma lateral, fechando outra, que é diferente de um corredor, tá? Que você tem acesso para o lado externo. Tá? Se eu fosse fechar isso daqui, por exemplo, fazer um banheiro aqui, ó, se eu tivesse que fazer um banheiro aqui, por exemplo, nesse quarto aqui, por exemplo, eu não poderia ter essa medida, tá? Eu não posso, é proibido, não cabe o círculo inscrito de 2 e também não tem 6 metros quadrados, tá? Então, aqui dessa forma, sem o banheiro, eu já posso deixar o mínimo de 1,5 metro da minha lateral, tá? Então, olha lá, eu tenho 1,60 m nesse caso aqui, eu posso deixar o mínimo de 1,5 lateral. O nosso corredor lateral, nosso corredor de acesso, geralmente toda casa tem, tá? Esse corredor externo aí, tá? Não são todas, né? De repente, às vezes, uma ou outra é um pouco diferente. Se você reparar, se pegar uma trena, chegar aí no seu corredor do lado de fora da sua casa, que você tem acesso lateral, você vai bater uma trena lá, vai bater no muro e vai puxar na parede. O que vai acontecer? Ele vai ter a medida de 1,35, né? Se tiver 1,35 está correto. Por que ele vai ter 1,35? Porque eu tenho os 15 no muro, tá? Que geralmente é feito também, já é construído. Então eu tenho 1,5, deixa eu colocar para cá, para deixar certinho. Eu só vou apagar esse aqui, ó, momentâneo, só para explicar. Então olha lá, eu tenho aqui essa parede e tenho o meu muro, tá? Você tem um corredor lateral aí de acesso da sua casa. Você vai medir esse corredor lateral, ele vai dar o que interno? Olha lá, vai dar 1,35. Por quê? Eu tenho a medida até aqui, tá? Interno de vão, porém eu tenho mais 15 ainda do meu bloco que vai até na divisa do terreno, tá? Se tiver maior que 1,35, está com certeza dentro da norma. Na nossa norma também existe uma questão aí sobre esse corredor lateral. Quando se trata, quando eu tenho janelas, tá? Quando eu tenho aberturas ou porta ou janela para essa saída lateral aqui do nosso corredor, a norma diz que eu tenho que ter 1,5 m. Porém, se essa minha janela aqui não fosse aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, para explicar, exemplificando aqui. Vamos supor que eu coloque a janela aqui, tá? E não tenho nenhuma janela aqui, tá? Suponhamos que essa janela fosse em outro lugar, só para exemplificar. A norma diz o seguinte, que aqui, como eu não tenho nenhuma janela e nenhuma porta, eu não tenho nenhuma abertura aqui, eu posso ter um recuo de 1 metro, tá? É o único caso que a gente consegue deixar 1 metro. Eu estou explicando porque de repente alguém vai lá, ô professor, minha casa está fora da norma. Não, se não tiver nenhuma janela aí nesse corredor lateral que vai lá para a área de churrasco, alguma coisa assim, não tem nenhuma janela aí, então é permitido essa situação de 1 metro
de recuo, tá? Da linha da divisa do terreno. Então, se você for medir lá, vai ter 85 centímetros, tá? É só nesse caso. Então, tá aí explicado as duas situações, tá? Que nós estamos já utilizando dentro desse nosso projeto. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vão colocar, já realizando, vamos fazer de novo aqui o nosso projeto. Eu vou aí já não precisa a criação do bloco, tá? Porque eu vou enviar para vocês um bloco, um bloco de porta, um bloco de janela. Eu já vou explicando um pouquinho sobre o bloco dinâmico, como que vai ser, como que a gente vai trabalhar com esse bloco, tá ok? Como que ele funciona. Então, vocês vão refazer, tá? Dessa forma, com os layers corretos. Deixar de novo aqui. Por que vocês vão refazer? Porque nós vamos trabalhar aqui dentro também com um texto e vamos trabalhar também com a Shura, tá? Eu vou colocar a Shura aqui só na cozinha e vocês vão colocar no banheiro. Aliás, eu vou colocar no banheiro, tá ok? E vocês vão colocar aqui dentro da cozinha. E também eu vou explicar uma das paredes, como que é feita a nossa Shura dentro dessa parede, né? Como no projeto que eu encaminhei para vocês. Se vocês repararem, tem uma linha mais grossa, que é da minha parede, tem uma linha mais fina, bem próxima aqui, né? E pintado dentro de cinza. Então, eu vou explicar uma parte aqui, simplesmente uma parede dessa, que o processo vai ser igual nas outras, e assim que vai ser trabalhada essa aula de hoje. Tá? Eu vou explicar então um pouquinho sobre a escala, né? Que tamanho de texto que nós vamos utilizar. Eu separei um arquivo aqui que eu tenho, inclusive peguei na internet, não consegui recordar o nome de onde eu peguei da internet, mas também é um professor uma professora, mas eu não fugiu o nome mesmo. Eu tentei lembrar de todas as formas e não consegui, tá? Ela tem uma página na internet aí, tem esses arquivos para fazer download e tal. Muito boa professora. Porém me falhou aqui a memória e não lembro o nome, tá ok? Eu tenho aqui algumas escalas. Então é o seguinte, como que vai funcionar? Na nossa escala de 1 para 100, que é a escala que nós estamos trabalhando, eu tenho esse tamanho de texto, tá? Vou clicar 2 vezes aqui. Então, o tamanho de texto é o 15, tá? Textos de chamada, né? E textos de ambientes. Dos ambientes também é 15. Ou aquele texto que fica lá embaixo, indicando se é planta, se é corte, se é fachada. Aquele texto que fica lá embaixo, ele tem a medida de ponto 30, tá? E a indicação da escala de ponto 15. Então, todo formato de texto nessa nossa escala que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando dentro dessa escala aqui, de 1 para 100, tá? Porém, na hora de imprimir, vamos supor que nesse nosso projeto, eu vou imprimir esse projeto na escala de 1 para 50. Tá? Eu preciso imprimir esse projeto na escala de 1 para 50. Qual é o tamanho do texto que eu vou utilizar? É só vir aqui. Tá? Eu vou vir aqui e ver, clicando 2 vezes aqui, ou então um comando chamado PR, que é o comando de propriedades, tá? PR Enter, e seleciono o texto. Então, olha lá, eu vou fechar aqui, comando PR Enter. Selecionei o que eu quero saber. Então, dentro das propriedades, eu tenho aqui o layer que ele foi desenhado, tá? A cor do layer, aliás, o nome do layer e assim por diante. Outras informações. O que eu preciso saber aqui é o tamanho desse texto. Então, o tamanho desse texto está aqui. Tá? É aqui que ele é identificado, o tamanho dele. Ou então, eu posso clicar também 2 vezes aqui nesse texto, que ele vai me mostrar aqui o tamanho, tá? Ponto 10, tá ok? Então, na escala de 1 para 50, eu já teria que fazer esse projeto, já teria que fazer esse projeto aqui, tá? Desse jeito, tudo certinho, não vai mudar em nada, porém o tamanho do texto que eu for inserir aqui,
eu tenho que colocar na escala, no tamanho de 10, para sair na hora de imprimir. Na hora de imprimir ele vai ficar legível, como se fosse na escala de 1 para 100 normal, tá? Nós vamos entender isso melhor com o tempo. Porém, também, eu não utilizo só, eu particularmente, eu não utilizo esses padrões, porque geralmente a gente não sabe, quando você vai estar fazendo um projeto, a gente não sabe qual escala que nós vamos precisar imprimir, né? Vou começar, bom, eu nem comecei o projeto ainda, eu já estou pensando lá em imprimir, como que eu vou? Então a gente não tem isso. Eu não trabalho dessa forma. Eu não vou explicar. Esse início, nessa aula de hoje, nós vamos colocar o texto, vamos criar, mas não vou explicar ainda as escalas anotativas, tá? Que são trabalhadas de formas diferentes. Eu faço simplesmente uma configuração com o padrão 15 de tamanho de texto, tá? E eu trabalho com essas escalas aqui, que automaticamente ele já muda todos os parâmetros do texto para mim. Então, na escala de 1 para 100, ele não tem ponto 15? Ponto 15. Se eu colocar aqui na escala de 1 para 50, ele já vai alterar para mim automaticamente, trabalhando com essas escalas anotativas. Tá? Vai ser uma aula também só sobre escalas anotativas. Beleza? Então, vamos lá. O comando que eu vou passar hoje para vocês é o comando de inserir. Tá? Vai estar dentro dessa pasta, junto, que eu mandei como aula 6. Então, dentro dessa pasta tem mais arquivos, tá? Que são esses daqui, ó. Tá? Cama, casal, solteiro, tá? DIN. Esses daqui, ó, de portas são as portas dinâmicas, e todos eles são dinâmicos, tá? Esse daqui é a criação, é um padrão que eu uso. Esses outros dois aqui, ó, essas outras aqui são blocos que eu peguei aí na internet, tá? Eu vou passar para vocês então. Para inserir esses blocos, como que é feito? É o comando insert, que é o comando I no teclado, tá? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Aí, melhorou. O comando I para insert. Então, olha só. I, Enter. Eu venho nesse botão, eu vou procurar onde está o meu arquivo. No meu caso, eu já fiz o teste, tudo certinho, já deixei encaminhado aqui, ó, de importas, tá? Eu vou inserir, abrir de importas, vai cair nessa caixa de novo, tá? Reparem que aqui o desenho, o bloco dinâmico, ele vem com essa indicação aqui, e clico em OK. Tá? No meu caso, ele apareceu esse redefinir, porque eu já tinha inserido anteriormente para fazer o teste. Tá? Vocês não vai abrir esse redefinir, já vai encaixar direto. Se você for inserir de novo, aí sim ele vai abrir definir, coloca redefinir e vamos que vamos, tá ok? Deixa eu só falar de novo para vocês. Ó. Aqui, cadê de importa? Ó, ele vai aparecer isso daqui. Clica aqui e vai normal, tá ok? No caso de for inserir novamente. Essas portas, blocos dinâmicos, elas não têm nada no processo de desenho, elas não têm nada diferente do que foi explicado na aula passada. O que muda, eu vou só dar uma prévia para vocês, só vou começar a explicar. Quando eu clico duas vezes nesse bloco dinâmico, ele vai abrir aqui uma outra tela de edição dos blocos. Tá? Ele abre uma outra tela para editar blocos ou criar blocos dinâmicos e assim por diante. Aqui desse lado, nós temos aqui os parâmetros, tá? Que são utilizados e as ações. Então, é aqui que nós criamos as ações e etc. para criar esse bloco dinâmico que eu vou explicar já o que ele vai fazer. Então, o que aconteceu aqui dentro? Ó? Eu criei uma porta de 80, eu criei também uma porta de 70, reparem que ela vai mudar o tamanho, tá? Eu criei uma porta de 60
e uma porta de 50, tá? Então, essa porta de 50, eu deixei ela visível, tá? E o restante eu marquei como invisível. A porta de 60, eu marquei como visível e o restante marquei como invisível. Por isso que elas não estão aparecendo, tá? É assim que vai funcionar no caso de alguns blocos, tá? Outros blocos têm outras opções aí, são feitos de outras maneiras. Porém, esse bloco dinâmico com visível e invisível é o mais fácil que tem. Tá? Depois aí entra parâmetros aqui de algumas coisas para travar, esticar, etc., que nós vamos ver mais para frente. Se você teve a curiosidade de clicar 2 vezes no bloco e abrir aqui só para confirmar, para ver isso daí, como que eu faço para sair? Você vai clicar aqui, ó, Close Block Editor, tá? Vou clicar nesse botão, ele vai pedir para salvar. Se você não mudou nada, pode clicar em salvar. Se você mudou, põe descartar, tranquilo, ele não vai salvar, não vai modificar em nada o nosso bloco. Então, olha só, eu tenho os blocos lá, eu vou encaixar esse daqui no lugar. Tá? Vou colocar esse daqui aqui. Maravilha, ó, é esse ponto, tá? Reparem que quando eu clico no bloco dinâmico, todo bloco dinâmico ele vai vir com uma seta, tá? Que são as indicações dos parâmetros existentes dentro do bloco dinâmico. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, encaixou certinho, né? Só que eu preciso fazer o quê? Vou copiar, eu preciso colocar uma porta aqui de 70. Olha só, quando eu clico no bloco e clico aqui na minha setinha, aquelas portas de 80, de 70, de 60, elas estão aqui na nossa área de trabalho. Então eu vou ticar aqui a porta de 70, reparem que ela vai mudar o tamanho, vai diminuir, tá? Aí ficou já no padrão para encaixar aqui. Então, comando RO, Enter. Tá? Vou posicionar no sentido que eu quero e depois o mirror. O mirror para poder encaixar. Vou posicionar aqui esse ponto, vou colocar aqui. Aí, como eu sei que o vão ali é de 80, com uma porta de 70, então tá certo, bem sem problema nenhum, né? Bem mais fácil, não é verdade, do que ter que fazer uma outra porta. Essa outra porta de baixo, vou dar um mirror e depois vou move para o ponto que eu preciso, tá? Aqui, vamos abri-la para cá. Assim, vou pegar aqui o ponto certo e encaixar no lugar certo. Beleza. Então, essa porta com bloco dinâmico vai funcionar desse jeito, tá? A janela, deixa eu tirar essa daqui, vai funcionar da mesma coisa, tá? Import, e Enter, vou começar lá, e Enter, clico aqui, a última vez eu já fui no lugar certo. A janela do banheiro, tá? Nós vamos trabalhar com essa daqui, ó, tá? Essa é a janela do banheiro. Tá? Maximar, só para diferenciar na hora de visualizar. Clico em OK, redefinir e clico posicionando aqui, tá? Em qualquer ponto. Aí eu faço o que? Vou mover. Reparem o seguinte, nos blocos dinâmicos, quando a gente clica nele a primeira vez, reparem que eu tenho uma seta aqui, tenho essa seta aqui e tenho o quadradinho aqui. O quadradinho é o ponto base. Então esse ponto base ele é fixo, tá? Ele não vai ser alterado a medida por aqui. Então esse ponto base eu tenho que encaixar ele em algum lugar. Se eu encaixar esse ponto aqui, o que vai acontecer? Eu vou explicar agora. Então eu pego o ponto base e coloco aqui. O que vai acontecer com essa seta aqui? Essa seta é o que eu faço a alteração das medidas do meu objeto, tá? No caso, o bloco dinâmico aqui, no caso da minha janela. Tanto na espessura da parede, se eu tivesse uma parede de 25, 30, 40, 50, não importa.
tá? Esse bloco, ele acompanha a nossa parede, como no tamanho também, tá? Então eu tenho um tamanho que eu posso colocar o tamanho que eu precisar aí. Então eu preciso só desse tamanho, ok? Então essa janela para cá, e aí eu tenho, reparem que são duas, né? Essa daqui que a gente colocou. E eu tenho a outra janela, que é o comando I Enter, vou lá buscar essa janela de alumínio, 4 folhas de correr. Open, ok, vou redefinir. E vou colocar aqui no meu quarto, ó. Tá bem próximo. Então, eu tenho agora minha janela com 4 folhas, tá? Sendo 2 fixas e 2 de correr. Vamos reposicionar o nosso desenho, né? Rotate, rotacionar, para ficar na posição que eu preciso realmente. E encaixar o meu ponto fixo onde eu preciso, que é aqui, tá ok? E aí eu tenho também, vou esticar até lá. Reparem que é o seguinte, tanto um bloco como o outro, eu tenho duas ou mais situações, que é o que? Quando eu clico na setinha, aparece, ó, vista da planta baixa, que é o que nós estamos fazendo, tá? Vista frontal. Quando eu clico em vista frontal, esse mesmo bloco, ele vai servir para eu fazer o que? A fachada, por exemplo, tá? Se essa janela for aparecer na fachada da casa, um corte que eu estiver fazendo, eu vou usar esse mesmo bloco, economizando muito tempo no nosso desenho, tá? Porque eu também posso alterar algumas medidas aqui, né? Da nossa janela, altura e assim por diante, tá? Também ela é alterada. E depois eu tenho aqui vista lateral. Se eu passei um corte, por exemplo, cortando essa janela nesse ponto, olhando para lá para cima, então eu tenho uma vista de corte lateral, sem problema nenhum, também é o mesmo bloco, tá? E tenho a planta baixa que está aí. Esse outro bloco, do mesmo jeito. Essa planta baixa alta não funciona para nada, tá? Vista frontal. Então eu tenho a vista frontal dessa nossa janela e tenho a vista lateral. Reparem que eu tenho até o tipo de abertura, né? É o máximo ar que ela vai sair, então, abrindo aqui para fora. Se eu fizer um corte nesse banheiro e precisar usar uma vista nesse sentido, que é a vista lateral, então fica fácil aí de colocar isso no nosso projeto, tá? Então, essa é a situação do bloco dinâmico. Eu vou explicar para vocês mais tarde como que nós vamos criar um bloco dinâmico, tá? Não precisam ficar, nossa, tal. Porém, é o seguinte, isso aqui a gente consegue baixar na internet, tal, não é um curso onde você vai aprender todas as ferramentas do AutoCAD, tá? É um curso onde você vai aprender as ferramentas para fazer desenho de arquitetura, é diferente, tá? Porém, a gente vai ter aí, lógico, eu vou explicar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. E beleza, deixa eu colocar aqui, ó, essa janela aqui, onde preciso, aqui, beleza, medida, então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos configurar um texto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, agora, em referente a configurações de texto e cotas, onde que ele fica indicado esse nosso texto. O nosso texto ele fica aqui, ó. Como padrão, ele vem como standard, tá? Ele vem dessa forma aqui. Eu já tenho algumas coisas aqui configuradas para mim. No caso, o Arnaldo aqui, que é o meu padrão que eu utilizo. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar mais um. Clicando aqui, eu vou criar o que? Um estilo de texto. Eu posso criar vários, como aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou criar um estilo de texto. Eu venho aqui, eu posso clicar aqui, ele vai abrir essa caixa, tá? Para a gente criar um novo estilo de texto. Eu posso vir aqui, ó, em Format, aqui, ó, estilo de texto. Clicando aqui, vai abrir a mesma caixa, tá ok? Porém, é mais fácil sempre aqui, né? Está do lado, então, clicando no botão. Vocês vão criar um novo, tá? Vai estar aí Standard,
vai colocar new. Nome do estilo, o nome de cada um. No meu caso aqui, como já está Arnaldo, eu vou colocar Arnaldo 1, tá? Só para diferenciar. Então, ok. Ele vai aparecer nessa lista dos estilos de texto. E aí é coisa simples, né? Não tem muito segredo. Os tipos de fonte, tá? Vamos deixar por enquanto Arial. Aqui ele fica no negrito itálico, no negrito, só no itálico, no regular. Deixo no regular. Mais para frente, nós vamos ver a questão do anotativo para as configurações lá das plotagens, tá? Nessa nossa aula de hoje, nós não vamos trabalhar com o anotativo, que é o que eu expliquei aqui sobre o nosso escalas anotativas que nós vamos ver mais para frente. E o tamanho do texto. O nosso tamanho de texto, então, como padrão, ponto 15. Aplicar e tornar corrente, tá? Deixar ele no corrente. E só fechar. O que vai acontecer? Ó, aqui em cima eu tenho já o nosso padrão estilo de texto aqui, ó, todos os que foram criados. No nosso caso vai ter o nome de vocês aí, ou o nome que quiser, tá? Para inserir um texto agora, o que eu tenho que fazer? Criar um layer chamado texto, porque também o texto tem que ter o layer. Então, o layer texto, eu vou deixar aqui como layer 2, deixo ele corrente, fecho, estou conferindo aqui, ver se está aqui mesmo, e aí o comando, simples comando T, Enter. Eu vou abrir, tá? Vou colocar aqui no banheiro, eu vou abrir uma caixa de texto, então clico no canto, clico no segundo ponto, e o que vai acontecer, ele vai abrir aqui a formatação dos textos. Olha só, não colocamos lá na nossa, quando estávamos fazendo aí nosso padrão do texto, não estava configurando o texto, ponto 15, ele já apareceu aqui, ó, como ponto 15. Então é só digitar. Eu vou digitar banho. Ok? Que banheiro aí vai ficar bem grande, né? E vou ajustar esse texto com F8 desligado, mais ou menos aqui, ó, porque eu vou colocar embaixo aqui também um outro texto, que é o que? A área desse banheiro. Vamos criar um outro texto. Então eu posso criar como texto 1. Vou deixar como cor 1, tá? Deixar ele como corrente e fechar. Eu vou criar o texto 1 para indicação da área desse banheiro. Então, T, Enter, abro a minha caixa de texto, clicando 2 vezes, tá? Num ponto ao outro, sempre na diagonal, né? Para ele poder funcionar como no retângulo aí para abrir essa caixa de texto. O que eu tenho que indicar aqui? Aqui vai ser da seguinte maneira: A maiúsculo igual a 00, vamos iniciar dessa forma, tá? Porque nós vamos editar depois. 00,00 M minúsculo, para quem tem o Alt GR aí no teclado, então Alt GR2, indicando metro quadrado, tá? Para quem não tem, eu não lembro aí, dá uma pesquisada para como coloca esse 2 aí no nosso do metro quadrado, tá? Não vou me recordar. Ok. Vou posicionar meu texto centralizando com o outro, tá? Por que eu fiz separado? Ah, por que não pode ser no mesmo? Não, porque esse aqui é um texto de nome do ambiente. Esse é um texto da área de cada ambiente. Então são duas coisas diferentes, tá? Como que nós vamos tirar a área? Esse comando que eu vou passar para vocês aqui. O comando para tirar a área, para fazer a área desse banheiro, para saber qual ela tem aqui para a parte interna, qual que é? O comando área,
AA, beleza? Comando AA, entre parênteses aí tá a área, né? AA, Enter, e clico nos 4 cantos, 2, 3, vai abrir essa caixa verde aí, tá? Não preciso clicar aqui de novo, porque o meu último ponto ele já reconhece, como também o outro aqui é o primeiro, então ele já reconhece, dou Enter. O que vai acontecer? Ó? Na minha barra de comando eu tenho a indicação da área e do perímetro que nós percorremos aqui do banheiro. Tá? Então a minha área é de 4 metros e 20. 4,20 metros quadrados. Clico 2 vezes aqui no nosso texto e eu vou editar. Então 4, aqui é vírgula, hein? É ponto. 20 metros quadrados. Clico em OK. Tá? Se você der Enter, quando você está editando, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso daí. O Enter ele não finaliza esse comando aqui, tá? Ele só muda de linha. Então é só apertar o Backspace, ele volta. Tem que ser sempre clicando no OK ou clicar fora aqui em qualquer ponto. Tá feito a nossa área e a identificação aqui do banheiro. Tá? O nome dos ambientes vocês vão colocar exatamente com o nome que está aí no projeto que foi enviado, tá? Então, vai para o próximo e assim por diante. Então, a sequência do desenho é: começo pelo meu terreno, faço minhas paredes, faço aberturas de portas, faço as aberturas das janelas, coloco todas as portas, coloco todas as janelas. Aí eu venho para a identificação de cada ambiente, tirando a área e colocando os nomes de cada um. Tá? Essa é a sequência do nosso desenho aí. Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Hoje nós vamos aprender a fazer a chura de piso. Tá? Como que vai fazer a identificação de um piso aqui no banheiro. Eu vou fazer aqui do banheiro, porém vocês vão fazer depois aqui na cozinha. Tá? Então, no banheiro vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho, lógico, eu vou colocar ainda, nós temos aqui para colocar um vaso sanitário, eu tenho que colocar um chuveiro. Mais para frente a gente vai aprender, tá? Colocar as outras coisas aí. Então, olha só, como que eu vou fazer? Comando H, Enter. Aliás, desculpa, primeiro nós vamos criar o quê? O layer para a chura. Então, eu vou colocar aqui, vou criar um novo layer, abreviando, tá? Piso, What, eu vou deixar dessa forma aqui, abreviando, a chura do piso. A cor, eu vou usar a 251, beleza? Cor 251, que é o cinza. Vou deixar corrente, já está corrente lá em cima. E vou fechar. O comando que é utilizado é o comando H. Tá? Para que é comando de achura aí, entre parênteses, abreviado também. Quando eu dou H Enter, aparece esse monte de coiseiras aqui que a gente está vendo, né? Chega até a falar, nossa, quanta coisa que tem que configurar. O que nós vamos ver hoje? Depois nós vamos ver transparência, nós vamos ver nós vamos ver tudo isso daqui, mas cada coisa no seu tempo. Então, o que nós vamos utilizar hoje? Reparem que eu tenho duas abas aqui em cima. Uma, eu tenho vamos entender dessa forma. Aqui são desenhos com linhas, tá? E um sólido que eu posso pintar também. E aqui o gradiente são pinturas que eu posso trabalhar com duas cores, fazendo esse tipo de detalhe no desenho, tá? Nós vamos trabalhar com esse daqui. Hoje nós vamos fazer um piso de 25 centímetros por 25 centímetros. Tá? Nós vamos trabalhar com 25 por 25. É só uma identificação do piso, não que realmente o piso vai ter desse tamanho. O piso pode ser 90 por 90, pode ser 80 por 80, porém na representação do nosso projeto, ele vai ficar 25 por 25, que é um tamanho que fica legal. Posso colocar 30 por 30? Posso, não tem problema nenhum.
Quem vai identificar se ficou legal ou se não ficou legal vai ser vocês, tá? Dentro do escritório de arquitetura, ele vai ter o padrão dele, que ele vai utilizar. Tá? Vamos utilizar aqui 25 por 25. Bom, aqui primeiro de tudo eu tenho o tipo. Tá? Eu tenho o tipo pré-definido, que tem todos esses aqui, ó, todos esses nomes. Tá? E clicando aqui nos 3 pontinhos, eu tenho essas achuras aqui. Tá? O custom é para a gente colocar achuras, a gente pegar na internet ou montar aí, tá? O que nós mais vamos utilizar são essas achuras aqui que são padrão, tá? Então, nessas aqui que são padrão, a única sólido aqui é essa daqui, que nós podemos pintar, por exemplo, aquela achura de parede que eu fiz dentro da parede lá no cinza, com esse sólido que a gente faz. Então, olha lá. Eu tenho vários outros aqui, ó. Tenho a achura de concreto, que eu vou representar com concreto, a achura de tijolinho, tá? Eu tenho aqui de telhados, aliás, de telhado, né? Não tem 2 ou 3, só tem esse daí. Ok? Entre outras coisas, ó, grama, tá? E vai o net, por exemplo, que são quadriculados aí, tá? Não é esse que nós vamos utilizar no piso, entre outros padrões, tá? Não vamos utilizar, só fechar. Só para explicação, então, que dentro desse tipo temos o pré-definido, que são essas achuras aqui. Aqui é a cor, tá? Que nós vamos utilizar certinho dele, e aqui é uma prévia, uma linha de prévia de como está, o que vai ser inserido, como que é a nossa achura. O que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui, ó, para definição do usuário, tá? Definição do usuário. Reparem que é o seguinte, agora aqui dentro desse do pattern aqui, ele não tem, a gente não consegue mais utilizar, tá? Porque ele não o que nós vamos fazer é a definição do usuário. Ele não é um pré-definido que vem na instalação do AutoCAD. Então, olha lá, vamos deixar definição do usuário, deixar a cor, que é esse daqui, usar a cor corrente, que é essa cor do Ashura piso, por isso que eu já deixei ele corrente. Aqui é a previsão de como ele está ficando. Aqui nós temos o ângulo. Se eu rotacionar isso aqui, por exemplo, para 45, ele vai ter as linhas em 45 graus. Tá? Eu não quero, vou deixar ele no zero. Nessa opção aqui, quando eu marco, reparem aqui como que ele fica. Ó. Ele vai ficar dobrado. Tá? Ele vai dobrar uma com a outra, ele vai ficar quadriculado. Tá? Então eu vou deixar ele quadriculado. Porque o espaçamento que eu tenho aqui de 1 por 1, tá? O espaçamento é 1 metro. Então esse espaçamento, qual que nós vamos colocar? Ponto 25, que é o que eu já passei para vocês aí, que a gente vai ver. Tá? Por enquanto, na Ashura, nós só vamos ver isso daqui. Tá? Então, vocês vão definir como usuário, fazer todas essas alterações e vou fazer o que? Adicionar pick point. O que é? Eu tenho que clicar nesse ponto, ele vai fechar, tá? E vou clicar, posicionar meu mouse dentro do ambiente que eu quero. Esse ambiente tem que estar fechado, porque ele reconhece só ambiente fechado. Se eu clicar aqui fora, por exemplo, ele já não vai reconhecer, porque isso daí é infinito, a gente não tem, ele não vai conseguir fazer, tá? Tem que ser fechado. Então, eu venho aqui, clico aqui dentro, clico dentro desse daqui também, olha lá. Tem algum erro aqui. Então, vamos clicar nesse daqui, dá um Enter, ok. Olha lá, fiz o piso. Vamos fazer de novo aqui. H Enter, definir tudo certinho. Enter, o pick point, né? Clico aqui dentro, dou um Enter de novo, ok. Beleza, agora deu certo, ó. Funcionou. A Ashura, pessoal, às vezes, a maioria das vezes vai dar problema. Tá? Problema no sentido assim, não vai funcionar, vai ter que mudar o negocinho, fazer outra coisa.
Reparem que aqui dentro já não tinha funcionado, né? Vamos ver agora. Como eu fiz, eu vou fazer separado. Ah, eu fiz separado, funcionou, tá? Ele fica duas, eu tenho que fazer duas vezes a achura aí para representar o nosso piso. Ó. Então, olha aí, fica representado dessa forma. Reparem que a configuração que vem, ó, essas linhas elas não estão passando por cima aí do nosso texto. Né? Reparem que ela para antes. Isso está correto, tá? É assim mesmo que fica. Tem a configuração para passar por cima e tal, desconsiderar esse texto, porém eu não gosto muito. Tá? Eu prefiro deixar assim. Então, olha lá. Enter, só recapitulando. Vou mudar os parâmetros. Clico em Pick Point. Clico dentro do espaço que eu quero deixar como colocar a achura. Dou Enter de novo. Ele vai voltar para essa nossa tela. Eu clico OK. É só isso. Tá? Vamos fazendo por partes mesmo. Não tem problema. Clico aqui. Enter. OK. Tá? Então vai ser feito dessa forma. Vocês vão fazer aqui na cozinha. Porém, tenho que ter com a janela aqui, tá? Na verdade é uma porta, né? Para ter um acesso para cá. Nós estamos considerando como janela, porém é uma porta. Senão a gente não tem como ter acesso, né? Para limpeza, para etc. Para fazer as coisas que tem que fazer aqui. Aqui também é uma janela, porém a gente tinha feito uma janela menor. Agora é uma janela maior, ela tem todo esse tamanho aqui, ela pega de fora a fora o projeto, conforme o projeto de prefeitura que foi enviado. E vocês vão fazer esse processo, então, de nomes, de tirar a área e colocar todas essas indicações aí, tá? Nós estamos vendo a Shura primeiro, depois nós vamos ver na próxima aula já a configuração de cotas, tá? O que vai funcionar com as cotas, tá? Como que nós vamos fazer. Então, eu vou explicar agora como nós vamos fazer a Shura dentro aqui, ó, dessa parede. Tá? Como que é feito? Eu vou criar um novo layer chamado Latte, tá? Parede. Eu vou criar com a cor 253. Vamos colocar 253, deixar corrente. Ok. E eu tenho que criar uma parede, também um layer chamado parede interna. Vamos deixar aqui, ó. Interna. Vou colocar como parede interna, tá? Se você identificar, lembrar de outro nome, com layer 2. Deixar corrente, beleza. Se você quiser colocar o nome, é indiferente. Como que eu vou fazer? O comando boundary. O comando boundary é o comando BO, tá? BO, Enter. Quando aciono o comando BO, Enter, eu tenho só duas opções, tá? Eu vou deixar um objeto como polyline. Lembra aquele polyline que a gente fez na aula? Exatamente, ele vai transformar isso daqui, ele vai criar uma criação de boundary, né? Ele vai criar uma outra linha por cima dessa como polyline. E a outra opção é como região. O região, ele vai pintar isso daqui, mas não é esse que eu quero, porque eu preciso ainda ter um espaço de um para o outro, tá? Não é esse que eu preciso do polyline. Do polyline, ok. Clico dentro da minha parede, tá? Lembrando o seguinte, eu não posso, se eu for clicar dentro dessa parede, ele vai reconhecer essa área aqui. Como também, quando se trata de reconhecimento de área, tanto serve para o boundary, que a gente vai estar utilizando, como também para o Ashura, tá? Se eu vou utilizar o boundary dentro dessa área aqui da parede, eu não posso deixá-la assim, tá? Se eu continuo com a parede para lá, eu não posso. Eu tenho que enquadrar toda a minha parede no qual essa área vai ser utilizada. Eu tenho que enquadrar na minha tela. Para clicar dentro e Enter. Reparem o seguinte, ele mudou o layer? Não, não mudou o layer. Se eu mover esse objeto para cá, ó, eu tenho um layer parede aqui embaixo normal. Só que ele criou um polyline dentro desse espaço aqui, tá? Então, vamos lá.
BO Enter, Pick Point, já está como Polyline, clico aqui dentro e Enter. Aí eu tenho o que? Um offset de 0,025 para dentro. Lembra a explicação da nossa parede, o porquê que era 15, né? Que eu tenho 10 do tijolo, 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Olha ele aparecendo aí. E aí eu faço o quê? Eu vou apagar esse layer que está por fora. Tá? Eu vou deixar para dentro. Vou aproximar bem para dar o offset, senão eu não consigo. Esse layer de fora eu vou apagar. Tá? Deixando dessa forma. Aí eu tenho que mudar o meu layer para Ashura parede. E vou utilizar agora o Ashura do que? Do pré-definido sólido. Porque eu vou pintar aqui dentro. Ó. Clico lá, clico aqui dentro, Enter, vai voltar para essa tela e dou OK. Tá? Ele vai pintar dentro para mim dessa parede. Então você vai fazer em todas essas paredes, em todo esse projeto. Tá? Dessa forma que nós fizemos aqui. Beleza? Bom, na próxima aula nós vamos utilizar, já começar a montar as nossas cotas, né? As nossas cotas aí. Eu já tenho algumas definições, tá? que eu gosto de utilizar, porém também não é nada padronizado, sempre tem, lógico, um limite aí, né? Tem o máximo e o mínimo que a gente trabalha, procura trabalhar dentro disso. Porém, sempre lembrando, tá? Torna a falar, eu sempre vou repetir isso daí. Cada escritório tem o seu padrão, então procurem ver qual vai ser a utilização, se realmente o escritório que você trabalha, ele faz esse tipo de Ashura da parede interna, por exemplo, tá? Se o escritório que você trabalha, se ele faz esse tipo de indicação de piso, às vezes não faz, às vezes faz um tipo diferente de piso, tá? Então, isso que eu estou passando para vocês não é um padrão, é uma identificação dessa área molhada, como vai ter aqui também, tá? Na cozinha. Porém, ela não tem que ser de 25 por 25, ela pode ser 50 por 50, 40 por 40, dependendo de cada um e do tamanho do projeto, tá? Da forma que a gente vai fazer mais para frente, nós vamos trabalhar com anotativo e não vai ter problema aí, questões de escalas. Eu vou mandar então os arquivos, tá, com as portas e as janelas, para vocês já inserir aí no projeto, para facilitar. E bons estudos, não fiquem com dúvida, que é referente aí a norma que eu passei para vocês, se tiver dúvida, é só me perguntar, tá? Referente também a como fazer os comandos, etc., é só me perguntar. Então, bons estudos e até a próxima aula.